fazê-lo envolver-se com a loucura da Warner Brothers, e é fumo, e eu tenho Clint Eastwood. O nome por si só já traz um certo arrepio. Um chapéu de cowboy, um olhar de soslaio, uma frase que nos deita da cadeira. Ele não é apenas uma estrela de cinema. Ele é o momento. Mas há décadas que os fãs perguntam, e Charles Bronson? O homem de ação silencioso e prático. Com um olhar capaz de congelar o tempo, as pessoas costumam comparar os dois, a mesma era, a mesma pegada de durão. Mas quem se destacou realmente no oeste selvagem de Hollywood, cheio de coragem e armas? Bem, Clint Eastwood quebrou finalmente o silêncio. E o que ele disse pode surpreender-te. Junte-se a nós para dar uma vista de olhos ao percurso de ambos e descobrir por que é que os fãs ainda debatem. Quem é o verdadeiro rei do cool? E por que é que Eastwood acha que Bronson pode ter tido uma vantagem surpreendente? Grande começo para um grande nome. Clint Eastwood nasceu a 31 de maio de 1930, em São Francisco, na Califórnia. Era um bebê grande, tão grande que as enfermeiras do hospital o tratavam por Sansão. Os seus pais eram Ruth e Clinton Eastwood. Viviam na zona de Lake Merritt, em Oakland, quando Clint nasceu. Clint tinha uma irmã mais nova chamada Jean, nascida em 1934. A sua família tinha raízes em Inglaterra, Irlanda, Escócia e Holanda. E era descendente de William Bradford, um dos primeiros peregrinos que vieram no Mayflower. Isto fez de Clint parte da 12ª geração nascida na América do Norte. Na década de 1930, a sua família mudou-se algumas vezes porque o seu pai mudou de emprego. Mas quando se estabeleceram em Piedmont, na Califórnia, as coisas tornaram-se mais estáveis. Não há necessidade de tudo isso. Tudo o quê? Se quer conhecer-se, por que não diz logo? Viviam num bairro rico, com piscina e clube de campo. O seu pai trabalhava na Georgia Pacific como executivo de fabrico, e a sua mãe conseguiu um emprego na IBM como balconista quando os filhos cresceram. Mas Clint nem sempre foi o melhor aluno. Estudou na Piedmont Middle School e teve de repetir de ano por causa das notas baixas. Na LSU, as coisas pioraram. Na Piedmont High, foi convidado a sair por ter escrito algo rude sobre um funcionário da escola e queimado uma estátua no relvado da escola. Mais tarde, ingressou na Oakland Technical High School e formou-se no início de 1949. Antes da fama, Clint trabalhou em todo tipo de empregos. Nadador salvador, entregador de jornais, empregado de mercearia e até bombeiro florestal. Foi também caddy de golfistas. Em 1951, planeou ir para a Universidade de Seattle, mas antes que isso acontecesse, foi convocado para o exército dos Deu durante a Guerra da Coreia. Ora, é aqui que a história toma um rumo totalmente diferente. Um acidente que mudou tudo. Enquanto Clint estava no exército, algo inesperado aconteceu. Namorava com uma rapariga cujo pai era um oficial de Fort Ord. Esta ligação pode tê-lo ajudado a manter-se seguro durante o seu serviço. Mas um dia, quando regressava de uma viagem a Seattle, Clint era passageiro de um avião militar, um Bombardier Douglas AD. O avião ficou sem combustível e caiu no oceano perto de Point Reyes. Clint e o piloto tiveram sorte em sobreviver. Usaram um bote salva-vidas e nadaram cerca de 3 quilômetros até chegarem a um local seguro. Foi uma situação difícil, que poderia ter encerrado a sua história antes mesmo de começar. Mas Clint sobreviveu e foi dispensado do exército em fevereiro de 1953. Aquele acidente pode ter sido assustador, mas não o demoveu. Na verdade, isso pode tê-lo aproximado de Hollywood. Um dia, em Fort Ord, uma equipe de filmagens estava a trabalhar nas proximidades. Um membro da equipe viu Clint e convidou-o para conhecer um diretor. Embora esta versão seja debatida, a biografia de Clint diz que foi um homem chamado Chuck Hill, alguém que Clint conhecia e que o ajudou a entrar clandestinamente num estúdio em Los Angeles. Aí, Clint conheceu o operador de câmera Irving Glassberg, que mais tarde marcou uma audição com o realizador Arthur Lubin. Lubin não achava que Clint soubesse representar. Era bastante amador, disse Lubin uma vez. Mas gostou da aparência de Clint e disse-lhe para ter aulas de representação. Isto foi o suficiente para Clint conseguir o seu primeiro contrato de estúdio em 1954 por apenas $100 por semana. Este primeiro passo abriu a porta, mas o verdadeiro trabalho estava apenas a começar. Um começo difícil em Hollywood. No início, Clint teve dificuldades. As pessoas diziam que ele parecia bem, mas que a sua prestação precisava de ser melhorada. Falava com os dentes cerrados e parecia rígido perante as câmeras. Um estilo que mais tarde se tornou parte do seu charme.
Ainda assim, os realizadores não ficaram impressionados naqueles primeiros anos. A sua primeira audição a sério foi para Six Bridges to Cross, em 1954, mas não conseguiu o papel. Finalmente conseguiu um pequeno papel em Revenge of the Creature em 1955. Mais tarde, nesse ano, apareceu em Lady Godiva of Coventry e teve outro pequeno papel em Frances, na Marina, como um marinheiro chamado Jonesy. Chegou mesmo a aparecer sem créditos em Tarântula, interpretando um piloto. Nessa altura, Clint aceitava o que podia. Atuou em Never Say Goodbye durante apenas 4 horas. Depois veio outro pequeno papel em Star in the Dust, onde interpretou um peão de quinta. Chegou a namorar com Mamie Van Doren, uma das estrelas desse filme. A televisão deu-lhe o seu primeiro momento real no ecrã, a 2 de julho de 1955. Clint apareceu em Allen in Movieland ao lado de Steve Allen, Tony Curtis e Benny Goodman. Mas poucos meses depois, a Universal abandonou-o. O seu contrato terminou a 23 de outubro de 1955. Parecia que os seus sonhos de representação tinham acabado. Mas depois surgiu uma nova oportunidade que mudaria a sua vida para sempre. Anos mais tarde, em 1963, Clint ainda atuava em Rawhide, um western para a TV. Mas quando o seu colega de elenco Eric Fleming recusou uma nova e estranha oferta para trabalhar num filme de baixo orçamento em Itália, Clint foi o próximo da fila. Aquele filme custou uma fortuna e acabou por mudar o jogo. O realizador foi Sergio Leone, e o filme foi rodado em Espanha, longe de Hollywood. Não foi um grande projeto. Na verdade, Clint recebeu apenas $15.000 e um Mercedes-Benz pelo seu trabalho. Mas para Clint, o filme foi uma hipótese de se afastar da imagem de bonzinho de Rawhide e tentar algo novo. Interpretou um cowboy quieto e misterioso. He didn't even have a name in the movie. Just a look, a gun, and a cigar. Even though Clint didn't smoke in real life, Leone made him puff cigars on screen. It became part of his character's tough image. The movie didn't look like the usual westerns from America. It was darker, grittier, and more violent. Clint wasn't saving the day with a smile. He was doing what needed to be done, even if it wasn't pretty. A Fistful of Dollars became a hit in Italy. That success brought 2 more films, for a few dollars more. And the good, the bad, and the ugly. These 3 movies became known as the Dollars Trilogy, and made Eastwood a star not just in Europe, but worldwide. For those who don't know the story, these 3 young Americans were in Paris or overseas in Europe on a trip. But Clint wasn't done just yet. Bigger films, bigger awards. Once he became famous, Clint started landing more roles. He worked on all kinds of films, westerns, action, war, and even love stories. His biggest box office hits were Every Which Way But Loose, and its sequel, Any Which Way You Can. These movies showed Clint could make people laugh, not just stare them down. He also did more serious films like Hang 'Em High, The Outlawed Josie Wales, Escape from Alcatraz, Pale Rider, and Heartbreak Ridge. Each movie helped shape his tough, no-nonsense image. But then, Clint began showing another side of himself. Behind the camera, in 1967, he created his own company, Malpaso Productions. Since then, almost all his films in the U.S. were made under that name. And slowly, Clint Eastwood went from being just a star to being a respected director. In 1992, he directed and starred in Unforgiven, a dark western that showed what it really means to grow old in a violent world. That film won him 2 Academy Awards, one for Best Director and another for Best Picture. He did it again in 2004 with $1 Million Baby, a boxing drama that earned him the same 2 Oscars. Clint didn't stop there. He directed Mystic River, Letters from Iwo Jima, and even American Sniper. He told true stories too, like Sully and Richard Jewell in 2024. He directed Jurahash Dois, proving he still got the drive, even in his 90s. He once said, "Sometimes you eat the process. Sometimes the process eats you." That's Clint Eastwood in a nutshell. He's one of the only living cast members from Baby Doll. A man who never gave up, even when Hollywood said no, and through it all, he earned dozens of awards, including 4 Oscars and 4 Golden Globes. France even honored him with their highest awards. Italy gave him the Golden Lion for his life's work. But no matter how many awards he wins, Clint still carries that same stare, that same energy, and that same quiet strength that first caught everyone's attention way back at Fort Ord. And he's not the only one who left that kind of mark on Hollywood. Havia outro homem,
tão silencioso, tão feroz. E os fãs nunca paravam de traçar a linha entre eles. Por que é que Eastwood e Bronson são sempre comparados? Clint Eastwood e Charles Bronson. Dois nomes que gritam resistência. Ao longo dos anos, os fãs comparam-nos frequentemente. Por quê? Porque ambos os atores interpretaram personagens frias, tranquilas e poderosas. Nunca foram do tipo que faziam discursos longos. Um olhar, uma pausa e talvez uma frase curta. Foi o suficiente. Eastwood deu-nos O Homem Sem Nome e Dirty Harry. Bronson deu-nos Paul Kersey em Desejo de Matar. Estes eram homens que não esperaram por justiça. Eles criaram os seus próprios... Tornaram-se símbolos de uma época em que as pessoas queriam heróis que assumissem o controle. O seu estilo de atuação era simples, afiado e silencioso. Usaram linguagem corporal, não palavras. Isso tornou-se a sua marca registrada. Enquanto Eastwood mudou de rumo e se tornou um realizador de topo, Bronson manteve-se no seu caminho. Continuou a ser o tipo duro, o lutador silencioso, aquele que não se curvava. Essa diferença moldaria a forma como seriam recordados. Mas os fãs ainda perguntam, quem fez realmente melhor? Eastwood raramente falava de outros atores, mas não há dúvida de que via Bronson como uma força. O New York Times escreveu uma vez: Bronson parece que vai bater em alguém a qualquer momento. Esta única frase captou a energia que Bronson transportava em cada filme. Mas de onde veio este fogo? A vida difícil de Charles Bronson. Charles Bronson nem sempre foi uma estrela de cinema. Na verdade, a sua infância foi repleta de lutas. Nasceu Charles Bukinski a 3 de novembro de 1921, em Ehrenfeld, Pensilvânia. Os seus pais eram imigrantes lituanos. Bronson foi o 10º de 15 filhos. A sua família vivia em extrema pobreza. A casa deles era um pequeno barraco perto das minas de carvão. Estava tão cheio que as crianças tiveram de dormir por turnos. Eles eram tão pobres. Bronson disse uma vez que ia para a escola com um dos vestidos velhos da irmã porque não havia mais nada para vestir. Com apenas 16 anos, juntou-se aos outros mineiros. Trabalhou primeiro no escritório e depois nas minas escuras e perigosas. Ganhava $1 por cada tonelada de carvão que extraía. Alguns dias, tinha de fazer turnos duplos para ganhar aquele único $1. Os desabamentos eram comuns e o trabalho era mortal. Bronson e o irmão realizavam tarefas perigosas, como remover sapos entre minas, depois de o seu pai morrer, em 1933. As coisas ficaram ainda mais difíceis. Não havia comida nem leite suficientes. Bronson lembrou-se de passar fome e disse que a sua irmãzinha tinha de beber chá em vez de leite. Apesar de tudo isto, tornou-se o primeiro da família a terminar o liceu. Uma pequena vitória num mundo difícil. O seu forte sotaque fazia muitas vezes os outros pensarem que era estrangeiro. Em casa, não se falava inglês. Cresceu falando lituano e russo. Mas mesmo no exército, as pessoas pensavam que ele não era americano. Isso não o impediu de servir. Durante a Segunda Guerra Mundial, Bronson juntou-se à Força Aérea do Exército dos Maine. Tornou-se artilheiro de um bombardeiro B-29, voou em 25 missões e chegou a ser ferido em batalha, ganhando uma Purple Heart. Da extração de carvão às missões aéreas, Bronson já tinha vivido uma vida de ação antes mesmo de pisar um set de filmagens, construindo um nome numa Hollywood em transformação. Depois da guerra, Bronson não se tornou uma estrela de um dia para o outro. Aceitou qualquer emprego que conseguiu encontrar. No início, trabalhou com um grupo de teatro em Filadélfia, pintando cenários. Este pequeno trabalho nos bastidores abriu uma porta para a representação. Mais tarde, mudou-se para Nova York e partilhou um pequeno apartamento com o ator Jack Klugman. Os dois estavam a tentar entrar no showbiz. Bronson teve aulas de representação no Pasadena Playhouse, em Hollywood, e em 1951 conseguiu o seu primeiro papel no cinema, Sensei, embora nem sequer tenha sido creditado. Nessa altura, ainda usava o seu nome verdadeiro. Charles Buchinski participou em You're in the Now, The Mob of the People Against O'Hara. Interpretava frequentemente pequenos papéis ou personagens secundárias, mas em 1958 isso mudou. Bronson conseguiu o seu primeiro papel principal em Machine Gun Kelly. Esta performance provou que ele sabia conduzir um filme. Mais papéis surgiram em breve, mas algo de diferente estava a acontecer na América. O senador Joe McCarthy tinha iniciado uma campanha contra o comunismo, e pessoas com nomes que soavam estrangeiros estavam a ser visadas. Bronson sabia que o seu nome verdadeiro poderia atrasá-lo. Por isso mudou. Charles Buchinski tornou-se Charles Bronson. Foi uma jogada inteligente, com o seu novo nome e a sua cara dura.
rapidamente se tornou um dos homens mais memoráveis de Hollywood. Mas foi apenas na década de 1960 que a sua carreira explodiu verdadeiramente. Os papéis que o tornaram uma lenda. Nas décadas de 1960 e 70, Bronson atingiu seu auge. Interpretou papéis importantes e secundários em grandes filmes como Sete Homens e Um Destino e Fuga do Inferno. Participou também em Os 12 Condenados e Esta Propriedade Está Condenada. Estes filmes fizeram dele um nome conhecido. Os cineastas europeus adoravam-no. O ator francês Alain Delon era seu fã e convidou-o para contracenar em Adieu l'ami em 1968. No mesmo ano, Bronson protagonizou o western Era Uma Vez no Oeste, que se tornou um dos seus papéis mais icônicos. O seu rosto, o seu silêncio e o seu olhar frio eram inesquecíveis. Na Europa, tornou-se a maior estrela americana. O público não se cansava dele. Entrou em hit after hit, Rider on the Rain, The Mechanic e The Stone Killer. Cada papel contribuiu para a sua imagem de durão. No início da década de 1970, era a maior atração de bilheteira do mundo e ganhava $1 milhão por filme. Depois veio Desejo de Matar em 1974. O filme conta-te a história de um homem comum que se torna vigilante depois de a sua família ser atacada. Os críticos não gostaram no início. Acharam que era muito violento, mas o público adorou. O filme foi um grande sucesso e gerou 4 sequelas. Para muitos fãs, Desejo de Matar tornou-se o papel que definiu a carreira de Bronson. Depois disso, concentrou-se principalmente em papéis de ação. Protagonizou Mr. Majestic, Hard Times, St. Ives, Telephone e Assassination. Estes filmes nem sempre foram bem recebidos pela crítica, mas mantiveram-no sob os holofotes. Mais tarde, na sua carreira, trabalhou mais com o realizador Lee Thompson. Também fez alguns filmes para a TV que eram diferentes dos seus papéis habituais, mostrando um lado mais suave ou dramático. Mesmo na década de 1990, Bronson continuou a trabalhar. Uma das suas últimas interpretações foi em The Indian Runner, um drama sério que recebeu elogios da crítica. Mesmo com o ritmo da sua carreira a abrandar, Bronson provou que ainda conseguia surpreender o público com profundidade e poder. Mas anos antes, uma simples escolha que fez acabaria por moldar toda a carreira de outra pessoa. O papel que quase foi para Bronson antes de Clint Eastwood se tornar o rosto dos westerns. Outra personagem quase tomou o seu lugar. Esse alguém era Charles Bronson. Quando o realizador italiano Sergio Leone começou a trabalhar em Por um Punhado de Dólares, tinha uma ideia específica em mente. Ele queria um homem duro e tranquilo para interpretar o papel principal. O Homem Sem Nome. A primeira escolha de Leone não foi Clint Eastwood, era Bronson. Bronson leu o guião e não gostou. Ele disse que não. Ele achou isso terrível. Esta decisão mudou a história do cinema. Após a morte de Bronson, Leone ofereceu o papel a Clint Eastwood, e esta simples mudança abriu as portas a toda a carreira cinematográfica de Clint. Mas esta não foi a única vez que Bronson recusou Leone. Mais tarde, o realizador ofereceu-lhe o papel de Angel Eyes, o cruel pistoleiro em Três Homens em Conflito. Mais uma vez, Bronson teve de dizer que não. Desta vez porque já estava ocupado a filmar Os 12 Condenados. Esse papel foi para Lee Van Cleef, que o tornou inesquecível. Mesmo com estas chances perdidas, Bronson e Leone trabalharam juntos, e quando finalmente o fizeram, tornou-se uma das performances mais poderosas de Bronson. O épico que os uniu. Em 1968, Sergio Leone trouxe Bronson de volta ao seu mundo com Era Uma Vez no Oeste. Este não era apenas mais um western. Foi um filme longo e intenso, cheio de humor, silêncio e momentos inesquecíveis. E Bronson interpretou um homem misterioso, conhecido apenas por harmônica. O filme começa lento e tranquilo. 3 bandidos estão à espera numa estação de comboios. Stagnant, poeirento e tenso, após 10 minutos de silêncio. Harmônica sai do comboio. Ele não está ali para conversar. Ele está ali por algo maior. Mas em vez do homem que esperava, vê 3 pistoleiros. Eles olham para ele. Ele olha para eles. Um deles diz, estamos a menos de um cavalo. A harmônica da Bronson abana a cabeça calmamente e responde, trouxeste 2 a mais. Depois, sem hesitar, abre fogo. Esta fala, de apenas 5 palavras, tornou-se uma das maiores da história do cinema western. Foi agradável, foi afiado, e era aterrador na sua simplicidade. Bronson não gritou, ele não demonstrou raiva, apenas os fez saber da forma mais fria possível, que nem todos sairiam vivos.
Esta cena deu o mote a todo o filme e fez de Harmonica uma das personagens mais perigosas já vistas no ecrã. E o melhor de tudo é que lembrou a todos que Bronson não precisava de muitas palavras para expressar o seu ponto de vista. A frase de efeito que venceu os melhores. Os fãs costumam dizer que Clint Eastwood é o rei das piadas sobre o faroeste. Frases como "vai em frente", "faz o meu dia" e "sentes-te com sorte" ainda são famosas hoje em dia. Mas algumas pessoas acreditam que Bronson deu a melhor fala de western de sempre. E foi em Era Uma Vez no Oeste. O momento em que a harmônica diz "trouxe mais dois" é simples, mas poderoso. Ele não explica. Ele não se gaba. Apenas deixa a linha pendurada no ar antes do tiroteio começar. O que tornou tudo ainda mais assustador foi a forma como Bronson apresentou a mensagem. Parecia calmo, quase aborrecido, como se nem estivesse preocupado. E foi isso que o tornou tão assustador. Podia-se sentir que este homem já tinha passado por coisas piores e não tinha medo de nada. Tinha uma mala numa mão e uma harmônica na outra, mas ficou ali parado como uma parede. Esta única frase deu ao público todo o aviso de que precisava. Este homem é perigoso. Alguns fãs dizem que este momento prova que, embora Eastwood possa ter tido citações mais icônicas, Bronson teve a melhor frase de efeito de toda a história do cinema western. E esta cena não era só sobre as palavras. Era uma questão de tempo, silêncio e energia. Bronson dominava todas as coisas com facilidade. Eastwood tinha mais. Mas Bronson tinha o melhor. Clint Eastwood deu-nos muitas frases de efeito excelentes. As suas personagens tinham sempre algo cortante a dizer antes ou depois de puxar o gatilho. Em Por um Punhado de Dólares, diz: "Construa 3 caixões. Em 3 Homens em Conflito, Eli Rosna. Há 2 tipos de pessoas no mundo, meu amigo. Os que têm armas carregadas e os que cavam. Você cava. As suas falas são lendárias. Sem dúvida. Mas o que tornava o discurso de Bronson diferente era o quão silenciosa e controlada era. As falas de Eastwood são poderosas, mas geralmente surgem depois de vermos a sua personagem em ação durante algum tempo. Com Bronson, não foi esse o caso. Em Era Uma Vez no Oeste, "Trouxeste demasiados" é apenas a sua terceira fala em todo o filme. Quase não disse nada, mas mesmo assim domina o ecrã. A sua voz é calma. O seu rosto é ilegível e a ameaça por detrás das suas palavras é clara como o dia. Embora o realizador Sergio Leone tenha inicialmente querido Eastwood para o papel, a escolha de Bronson não foi um retrocesso. Foi um elenco perfeito. Os olhos cansados de Bronson, a sua natureza silenciosa e a sua presença a tocar a harmônica tornaram-no inesquecível. Bastou uma nota daquela harmônica para que as pessoas soubessem que o perigo tinha chegado. O que realmente torna o discurso de Bronson tão poderoso não é apenas a sua interpretação. É como toda a cena foi montada. Era uma vez no Oeste, não tem pressa. A abertura é lenta e silenciosa. A tensão aumenta durante quase 10 minutos inteiros antes mesmo de Bronson aparecer. Sente-se o calor, as moscas, o tédio dos homens que esperam. E então, de repente, a gaita está lá. A forma como entra, a forma como se mantém de pé e a forma como fala. Tudo foi cuidadosamente planeado. A harmônica que toca ao fundo acrescenta um toque assustador. O silêncio antes do tiroteio faz com que o seu discurso pareça ainda mais incisivo. E a câmera permanece em Bronson o tempo suficiente para que o público sinta o peso do que ele está a dizer. Não foi só Bronson que tornou o momento incrível. O realizador Sergio Leone e o co-argumentista Sergio Donati ajudaram a moldá-lo na perfeição. Cada segundo daquela cena leva à fala. E quando Bronson diz isto, a ação explode. É por isso que esta frase supera todas as outras. Não apenas pelas palavras, mas pela cena construída em torno delas. Tudo funcionou em conjunto. A escrita, a representação, a música e o silêncio. Até os fãs que adoram Eastwood admitem que, embora tenha mais frases de efeito, a de Bronson é a melhor. E quando vê esta cena, percebe exatamente o porquê. Por falar nisso, é fácil esquecer que Clint Eastwood nem sempre foi a primeira escolha para Por um Punhado de Dólares. Quando Sergio Leone começou a escolher o elenco, Clint não estava na cabeça de ninguém. Era ainda mais conhecido pelo seu papel em Rawhide, um programa de TV. Muitos realizadores ainda não o viam como uma estrela de cinema. O papel de Eastwood, que quase nunca existiu, Leone tentou arranjar nomes maiores. Ele queria Henry Fonda, mas Fonda disse que não. Perguntou a James Coburn, mas Coburn era demasiado caro. Até outros atores menos conhecidos o rejeitaram. Bronson foi um deles. Leone disse mais tarde: "Eu queria muito o James Coburn.
Mas quando isso não resultou, continuou a descer a lista. Por fim, foi para Eastwood, uma escolha feita não por entusiasmo, mas porque mais ninguém queria o emprego. Era Steve Reeves, o famoso culturista. Recusou. Mais tarde, disse, não me sentiria muito bem a fumar um charuto e a semicerrar os olhos durante 3 meses. Não acreditou que o filme resultasse, então desistiu. Mas aquele pequeno filme acabou por se tornar um enorme sucesso. Assim, de certa forma, Clint Eastwood tornou-se uma estrela por acidente. Se Bronson ou qualquer um destes outros nomes tivesse dito que sim, Clint talvez nunca se tivesse tornado o homem sem nome. É incrível pensar como a rejeição de um ator se pode tornar a grande oportunidade de outro. Últimos anos e legado de um gigante silencioso. Charles Bronson reformou-se no final da década de 1990. Depois de décadas a interpretar personagens fortes e silenciosas, a ação finalmente abrandou. Faleceu a 30 de agosto de 2003, no Cedars-Sinai Medical Center, em Los Angeles. Tinha 81 anos. Muitas pessoas pensavam que tinha morrido de pneumonia ou Alzheimer, mas a sua certidão de óbito contava uma história mais complexa. Listou a insuficiência respiratória causada por cancro do pulmão metastático, juntamente com doença pulmonar obstrutiva crônica e cardiomiopatia congestiva. Em termos simples, o corpo de Bronson passou por muito, e como muitos homens da sua geração, manteve grande parte da sua dor em segredo. Foi enterrado em Vermont, longe dos holofotes de Hollywood. Mas a sua imagem continua viva. Bronson nunca precisou de gritar para expressar o seu ponto de vista. Conseguia fazer mais com um olhar do que a maioria dos atores conseguiria fazer com um monólogo completo. É por isso que ainda hoje os fãs o comparam a Clint Eastwood. E veja, mesmo depois de todos estes anos, as pessoas ainda falam de Clint Eastwood e Charles Bronson. Ambos eram fortes, quietos e tinham uma presença poderosa no ecrã. Mas tomaram caminhos muito diferentes. Eastwood tornou-se um cineasta, contou histórias profundas e assumiu papéis emocionais e complexos. Venceu Oscars e tornou-se um dos maiores realizadores de Hollywood. Mas começou com o papel que Bronson recusou e nunca mais o esqueceu. Bronson manteve-se fiel à sua imagem. Continuou a bancar o herói durão e silencioso. Ele não correu atrás de prêmios. Ele não mudou para os críticos. E era isso que os fãs adoravam nele. Por isso, quando as pessoas perguntam quem é o Durão do Oeste, não há uma resposta fácil, mas uma coisa é clara. A comparação entre Eastwood e Bronson não se refere apenas aos seus papéis. É sobre o sentimento que nos deram. O silêncio que dizia mais do que as palavras alguma vez poderiam dizer. Quem acha que teve a presença mais forte no ecrã? Clint Eastwood é o Charles Bronson. E qual a frase que te arrepiou mais? Partilhe as suas ideias nos comentários abaixo. E não se esqueça de gostar, subscrever e ficar atento para mais histórias incríveis da fascinante história de Hollywood. Até a próxima!